Paz do Senhor, Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um canal, aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Eu quero já agradecer a você que está nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Aprove Deus derramar agora aí todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém? Hoje nós estamos com um vídeo maravilhoso. Vamos estar extraindo alguns esboços bíblicos justamente para ajudar os pregadores. Eu fui abordado por um amigo inscrito aqui no canal, membro nosso aqui do canal. Ele falou: pastor Abimael, o senhor com tanto tempo aí de itinerância, pregando em igrejas, elaborando esboços bíblicos temáticos, o senhor pode fazer aí uma jornada de esboços bíblicos temáticos para ajudar os pregadores que estão iniciando, estão começando e desejam uma clareza, desejam aí uma visão mais ampla de alguns textos bíblicos, né? E tematizando, esboçando e criando um sermão, um corpo com começo, meio e fim. Achei muito bom a ideia e agora vamos começar essa jornada com muito carinho a favor dos pregadores iniciantes, vocês que querem descobrir pepitas, pérolas, né? Diante de alguns textos exclusivos que a Bíblia propõe para pregação do Evangelho. Tá? Dentro desse contexto de fazer esboços, é importante saber que toda mensagem ela tem um começo, um meio e um fim. Né? É importante saber que dar um tema para a mensagem ajuda a elucidar uma compreensão melhor aos que estão ouvindo, aos ouvintes. Né? É muito importante. É muito importante também procurar usar a Bíblia como o padrão, né, de toda a hermenêutica, de toda a exegese e, por sua vez, de todo o seu argumento. Tá? Então, hoje nós vamos dar início esboçando mensagens. Né? Vamos trabalhar aqui, logo eu vou dar o tema para você. Fique comigo até o final deste vídeo. Deixa um like, compartilhe aí em nome de Jesus, colabore, corrobore com esse trabalho. O seu like vai ajudar muito, muito nós estarmos aqui com essa continuidade, né? Fazendo vídeos a favor de ajudar cada um daqueles que amam a palavra de Deus e querem aprender. E quando eu recebi esta ideia, né, digo assim com bastante honra ao meu amigo, que disse: pastor, é importante o senhor já colocando lá, porque vai ajudar, e eu sou um deles que vou estar lá para ouvir o senhor e aprender. Que nós diminuamos, né, como disse João o Batista, e que o Senhor cresça, né? A glória é dele, o louvor é dele, somos apenas ferramentas do Senhor e o pouco que eu sei, eu quero dividir com vocês, tá bom? Pode já deixar um like aí? Pode deixar um like, pode ajudar nós? Então deixa um like, em nome de Jesus, é fácil. Entra ali, dá um like aqui, e você que não é inscrito aqui no canal, tá vendo aqui embaixo? Inscreva no canal, ajude nós, tá? Acione o sino, receba as nossas notificações. Vamos então falar aqui sobre justamente o tema que eu vou abordar aqui vencendo as crises, né? Vencendo as crises. Esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui agora, falando no livro do Gênesis, né? Bereshit, no livro do Bereshit, o Gênesis, o primeiro livro do Torá, primeiro livro ali das escrituras da antiga aliança, né? Do Antigo Testamento. Capítulo 45, vamos ler 3 a 4 versículos, a partir do verso 4.
tá? E disse José aos seus irmãos, capítulo 45 do Gênesis, verso 4 em diante. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente a toda a terra do Egito. Então todos conhecem a história, né, do patriarca José, que foi vendido pelos seus irmãos, e Deus sempre no controle, Deus sempre agindo com os seus cuidados, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para continuar, para realizar até o fim de forma perfeita. E Deus trabalhou, né, nesse propósito e fez com que José fosse adiante. José aqui ele reconhece, né, esses cuidados de Deus e percebe que ele agora é uma ferramenta de Deus diante de um colapso, diante de uma tragédia, diante de uma grande destruição sentimental que o seu pai Jacó havera sentido. Então, é bem verdade que, diante de toda essa tragédia, Deus está fazendo algo para a sua glória, Deus está trabalhando para a sua glória e está preservando José no Egito, né? Não José do Egito, mas José no Egito, para fazer ali, com certeza, o seu propósito de preservação em um tempo de crise, tá? Em um tempo de crise. E eu vou falar aqui justamente isso, né? Vencendo as crises, né? A crise aqui, já haja visto que José já vem passando por esta crise, que é a crise de ser vendido, né? É a crise de ser invejado, é a crise de ser até mesmo zombado, né? É a crise de depois ser traído de uma forma até, digo assim, uma forma que a gente praticamente não aceita, né? Uma mentira criada ali, uma mentira criada contra José, que é justamente a mulher de Potifar. Ele vai para a prisão. Então, José vem enfrentando e Deus vai preservando José, justamente para preservar Israel, o seu povo, a sua nação, aquela que Deus elegeu. E essa crise, como eu disse, que José vem passando, Deus vai honrá-lo pela sua perseverança, pela sua obediência, pelo seu foco no propósito, pela sua vida contínua de temer a Deus, de obedecer a palavra do Senhor. Então, Deus vai honrar José. E José será a ferramenta de Deus para a segunda preservação diante da crise. Como Deus preserva José diante dessa crise, Deus agora cria uma segunda preservação com os seus irmãos, com o seu pai, né, com a sua família, que agora vem pedir socorro em um tempo de fome, em um tempo de seca. E essa crise, José, ele passa a ser a ferramenta de Deus justamente para uma preservação. Ou seja, aquilo que parecia lá, né, ser um caos,
ser uma derrota, ser realmente uma situação precária de tristeza, de aflição, ela aqui na frente se torna realmente um banquete, né? Se torna festa, se torna celebração. E é importante analisar isso, porque nem todo o começo difícil será um fim difícil. Tá? Quando Deus está na causa, na situação, o começo pode ser difícil, mas o final será de vitória, tá bom? Então, vencendo as crises, tá? Vamos considerar, em primeiro ponto, que tipo de crise? Essa crise, como enxergar essa crise? Vamos aqui analisar as crises, né? Existe aqui no texto de Gênesis 37, 18, uma crise de rejeição. Né? Quando abrimos Gênesis 37 e 19, vemos uma crise de ridicularização. Abrimos a Bíblia em Gênesis 37, 23 ao 24, vemos uma crise de injúria. Né? Gênesis 37, 24, também o capítulo 39, verso 20, uma crise de confinamento. Tá? Já em Gênesis 39, 14, uma crise de calúnia. Em Gênesis 40, verso 14, como 15 até o 23, uma crise de desapontamento. Então, em primeiro ponto, vencendo a crise. Primeiro, quando você está em crise, quando você está sentindo, é preciso considerar que tipo de crise eu estou vivendo. Qual é a crise que eu estou vivendo? Porque quando eu consigo analisar que tipo de crise eu estou vivendo, é mais fácil eu trabalhar o processo. É mais fácil eu vencer o processo com a graça de Deus, com o poder de Deus na minha vida. Né? Então, analisando aqui as crises, tá? Então, observe que José vem enfrentando várias particularidades de humilhação que fazem transbordar um sentimento de fraqueza, de tristeza, né? Aplacado pelas perseguições, José vai se sentindo como uma pessoa que virou uma presa diante do seu opressor. E logo, dentro dessa análise, ele observa que ele está completamente cercado de complicações, de problemas. Então, quando ele entende que ele está cercado, que ele está vendo ele completamente rejeitado, ridicularizado, injuriado, tentado, caluniado, né, confinado, ele está desapontado. Então, quando ele vê todo esse cenário de crise, né, então ele vai precisar agora compreender, e aqui é o segundo ponto do nosso esboço. Então, primeiro, como vencer a crise é o nosso tema. Nós estamos falando que é preciso analisar que crise eu estou vivendo. E nesse vídeo eu já passo para você analisar. Quem sabe você está me assistindo e está passando por alguma crise. No vídeo passado eu falei sobre as 5 crises, né, na vida de Jó, e Jó venceu por perseverar, por confiar no Senhor. E aqui eu estou dando algumas estratégias temáticas no esboço para trazer a você como vencer as crises, vencendo as crises. Né? Então, eu estou mostrando aqui agora que, em primeiro ponto, precisa analisar. E você pode já, talvez, estar numa crise, analise. É crise sentimental, é crise financeira, é crise da saúde, é crise emocional, né? Conjugal, familiar, não sei. Que crise você precisa analisar. Que tipo de crise? É humilhação que você está passando? É rejeição? É trauma? É complexo? Que crise é que você está passando? Analise ela.
Agora, observar aqui, que esse é o segundo ponto para o nosso esboço, é que é preciso compreender o propósito de Deus para a adversidade. Como é que o meu Deus ele trata diante desta adversidade, desta crise que eu estou vivendo? Logo, Salmo 25, verso 1 ao 2, mostra que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Ele quer nos chamar a nossa atenção para um relacionamento mais profundo. Então, na crise, nós conseguimos alcançar um relacionamento, porque aí ele está se manifestando através de nos chamar a atenção. A crise nos chama a atenção para estar mais perto de Deus, em um relacionamento maior. Segundo, ele assegura em nós, ele mostra para nós o seu sempre eterno amor. Hebreus 12, versos 6 ao 7. Então, aqui ele mostra o seu grande amor. Na crise, o amor de Deus é extremamente inexplicável, porque como dissera o texto, né, o profeta Isaías, capítulo de número 42, se não me falha a memória, verso 2 e 3, se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, né? E se pelos rios não te submergirão, né? Ele fala ali que ele é conosco, né? O Deus de Jacó ali, como diz o salmista, está conosco, né? Salmo 46, o Senhor está conosco, Deus de Jacó está conosco. Então, ele assegura o seu amor pelos seus cuidados ali. Na crise, quem está confiando no Senhor não será destruído, mas vencerá, passará esta crise, tá? Depois nós temos aqui, a crise nos torna humilde, né? Como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A crise nos torna humilde, né? O nosso nariz ele abaixa, nosso orgulho se quebra, né? E nós se tornamos humildes aqui fala dependentes total de Deus, no falar, né, no agir, se tornamos totalmente humildes, né? Aqui nós temos um ponto interessante que o propósito de Deus na crise também é refinar-nos, né? Ele vai nos refinar, nos tirando todas as impurezas mediante ao tratar do fogo, né? Lemos aí Isaías 48 e 10, ele nos refina através das crises, né? Ensina para nós a obediência, né? Salmo 119, versículo 71, e testa também aqui a nossa obediência, Salmo 127, verso de número 1, né? E testa a nossa obediência. Temos também Provérbios 17 e 17, o propósito de Deus na crise para nós, diante daquela análise de como esta crise é justamente peneirar nossas amizades também, né? Você pode ver que José foi trabalhado em suas amizades durante todo o contexto da sua história, e Deus vai tratando até mesmo com as amizades que ele tinha, né? Então o propósito de Deus aqui é peneirar, tirar aquelas pessoas que estão às vezes do nosso lado querendo ver a nossa derrota, sem uma palavra de ânimo, sempre sendo ali um adversário. Então Deus vai peneirando, vai limpando e vai deixando você realmente atrelado, né? Desejar conhecê-lo. Filipenses 3 e 10. Aqui Deus deseja nos conhecer pelo propósito, né? Da crise. Ele usa o propósito da crise para nos conhecer, tá? Nós temos aqui também prepara-nos para os conflitos. É nesse momento de crise que Deus está preparando nós para nós vencermos os conflitos. 2 Coríntios 1, do verso 3 ao 5, tá? Ele vem mostrando como vencer nossas lutas espirituais. Efésios 6 e 12. As crises, né, dentro do propósito de Deus nos faz vencer, né,
vencer as lutas espirituais, que são as maiores guerras, tá? E 1 Pedro 5,10 mostra que o propósito de Deus nas crises é nos aperfeiçoar, ensinar-nos a ter paciência, Romanos 5,13, né? E, por seu fim, ensinar-nos que há um preço, né? Há um preço para uma grande vitória. Salmo 107, versículo 17. Então, observe que o propósito de Deus, né, durante a crise é nos aprimorar para uma estrutura gigante, né, para uma estrutura de vitória, de bastante graça diante de Deus. Tá? Então nós temos aqui agora como considerar o conselho de Deus. Tá? Então eu estou dividindo aqui, vencendo as crises, primeiro falando, considerando as adversidades da vida. Então você vai precisar considerar que as adversidades da vida existem. Não é só eu estou, não. A vida nos traz adversidade. Você precisa analisar esse cenário e ver que tipo de crise você está passando para você aprender a lidar com isso debaixo da graça de Deus. E no segundo ponto desse esboço é compreendendo o propósito de Deus para a adversidade, como Deus age através da crise. Ele nos chama para um relacionamento mais próximo. E em terceiro, finalizando aqui, o ponto do nosso esboço, vencendo as crises, é justamente considerando os conselhos de Deus. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, o Salmo 55, 22 mostra que devemos desabafar com Deus. É com Deus que nós devemos colocar para fora o que está nos incomodando, o que nos faz estar triste, o que nos faz chorar. É falar com Deus, sentir Deus como um verdadeiro amigo e pôr para fora, considerando que Deus é poderoso para nos dar ali uma resposta de alegria, de ânimo. Né? Segundo ponto aqui também é revelar o propósito de Deus no presente. Tá? Isso aqui é importante, porque como considerar o conselho de Deus? Lembrando que aqui o conselho de Deus diante da crise é que lá na frente a sua perseverança terá uma resposta, porque Deus estará lá preparando tudo para você chegar como um atleta vencedor, né? Como alguém que correu e ganhou o prêmio da chegada em primeiro lugar. Então, Deus, ele sempre terá esse conselho, que vamos até o fim, que vençamos, que sejamos perseverantes, que estejamos sempre prontos para lutar contra as lutas espirituais, que são aquelas que guerreiam dentro de nós. Né? Salmo 107, versículo 20 diz que nada melhor do que no meio da crise ler a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus. E como Jó 42:2 declarar a soberania de Deus, o poderio de Deus, né? Como disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então nós temos aqui, veja bem, nós temos aqui os pontos que estão divididos neste esboço, vencendo as crises. Né? Então são os pontos que dividem esse tema, vencendo as crises. Eu falei para você de José, né? E falei para você de Jacó com seus filhos, que são os irmãos de José, passando pelo cuidado de Deus, por uma preservação em tempo de crise. E para darmos início, eu mostrei para você aqui, considerando as adversidades da vida. Depois eu mostrei isso, compreendendo o propósito de Deus para a adversidade, né? E considerando o conselho de Deus. Tá? Então nós temos uma divisão de 3 pontos dentro desse esboço, vencendo as crises, que podem ser abordadas como uma mensagem para você pregar, para você trazer ao coração da igreja. É importante descobrir o cenário da crise, conhecer, entender, estar ciente. O que eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo uma humilhação? Ah, sim, estou vivendo uma humilhação. Porém,
Deus vai usar da humilhação que eu estou vivendo, e eu creio nisso, né? Porque Deus não erra, Deus é estrategista, Deus é vitorioso, né? Se Deus venceu a morte em Cristo, ressuscitando dos mortos, né? Muito agora seria dizer não vencer essas crises que estão diante de nós. Deus é poderoso na guerra, é o general do general. Ele sempre vai vencer as guerras, as batalhas, vai atravessar conosco os fogos, a água, os rios, né? Ele vai atravessar conosco, ele vai livrar-nos da boca do leão, do gigante, ele vai nos livrar-nos do urso, né? Do leão. Ele é poderoso, nosso Deus é poderoso, vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele é um Deus poderoso, né? E se tivermos que morrer na crise, se tivermos que morrer na crise, seremos galardoados por Deus na glória, porque para nós a glória é o nosso ponto final, é a nossa chegada final, tá? Eu deixo aqui para você dizer que Deus, ele é poderoso para nos fazer vencer as crises, tá bom? Vamos aqui deixar um like, compartilhar. Se você gostou, tá? Eu vou vir com mais séries de esboços daqui para frente, deixando aí, né, esboçando mensagens para os pregadores que estão iniciando, tá bom? Você que tem essa alegria de ouvir, aprender, deixa um like, compartilha, ajude nós, porque você é importante aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Deus seja louvado em nome de Jesus.